Palavra com o senador Zezé Perrella. Bom dia, senhores. Queria, relator Otávio, deputado Otávio Leite, fazer algumas considerações aqui com relação, primeiro, com relação ao limite de 70% para gastos com salários. Eu acho esse item aqui uma ingerência na administração, sabe? Eu acho até 70% muito, porque os clubes, na verdade, não gastam 70% com salário. Gasta esse dinheiro com formação, gasta esse dinheiro com outras atividades dentro do clube, mas a partir do momento que a gente limita isso, eu acho que já é uma interferência na administração. Eu acho que os clubes de futebol, principalmente clube empresa, tem que ter autonomia para se tocar da maneira que bem entenderem. Eu acho que nós temos que criar limites de responsabilidade, principalmente responsabilidade fiscal, inclusive de punição de dirigentes que quebram seus clubes, né? Eu não estou dizendo... Então, mas impor limites para gastos, eu acho uma coisa perigosa. Outra coisa que me chama a atenção, esse financiamento aí pela taxa Selic, nós sabemos que a taxa Selic ela é usada, na verdade, para segurar a inflação, ela é usada para a política econômica, ela não condiz com a realidade. A dívida pública brasileira está no patamar que está por causa dessa famigerada taxa Selic. Eu acho que nós tínhamos que colocar o INPC, esquecer essa taxa Selic. Hoje o melhor negócio do mundo, para os investidores estrangeiros, principalmente, é emprestar dinheiro para o Brasil. Porque você tem garantia que vai receber, e a taxa Selic hoje chega a 7%, quase que o dobro da inflação. Nós temos uma inflação de 7%, uma taxa Selic de quase 6% a mais. Então, eu acho que essa taxa Selic, se for obrigatoriedade, esse financiamento na taxa Selic, eu acho que vai ser muito ruim para os clubes. Tinha que ser o NPC e pronto. Né? Que é a realidade, é a inflação. Ninguém vai perder. Com relação aos ingressos populares também, eu acho que isso pode ser usado de uma maneira demagoga por presidentes que querem fazer média com torcedores e vai virar uma bolsa ingresso. Não sei se isso também é bom. Não é? E eu gostaria de saber de Vossa Excelência qual a função desse colegiado que irá participar jogadores e treinadores. Não é? Outra coisa, representação de atletas em conselhos técnicos. Um clube de futebol não tem conselho técnico. Tem conselho deliberativo. Ok, nas federações, mas eu acho, é mais para arrumar emprego aí para o pessoal do bom senso. Outra coisa, a formação a partir de 12 anos é perigosa. Nós sabemos que o Messi foi para o Barcelona com 10 anos. Hoje, na Europa, os clubes da Europa começam a sua formação a partir até de 8 anos de idade. Então, 12 anos, eu acho que a gente perderia em competitividade. Eles estão buscando nossos meninos aqui hoje exatamente por isso. Eu vou te dar só um exemplo. Um promotor do trabalho de Minas Gerais tentou acabar com as categorias de base do Cruzeiro, alegando que é trabalho escravo. Quer dizer, a gente reúne meninos do Brasil inteiro, O Cruzeiro foi o primeiro clube do Brasil a criar uma escola dentro do clube, onde os jogadores são obrigados a estudar. E se não tiver nota boa, eu fiz isso em 2000, quando eu era presidente do Cruzeiro, essa escola, e funciona até hoje. E serviu de exemplo para o Brasil inteiro. Então, eu estou dizendo, o meu clube, na época, era modelo. Um promotor do trabalho chega lá e diz que trabalha com 14 anos, é trabalho escravo, e tentou acabar com as categorias de base do Cruzeiro, e se ele conseguisse, obviamente, ele ia acabar com os outros clubes do Brasil inteiro. Não é? Então, é bom que a gente regulamente isso mesmo, para um promotor amanhã, de uma maneira equivocada, vir com essa interpretação. Ele queria, para a gente continuar com as categorias de base, que a gente pagasse uma passagem uma vez por mês para que os meninos visitassem seus pais na sua cidade de origem. Passagem aérea, ainda colocou assim. Os meninos, às vezes, nem pai tem. Não tem nem para onde ir. Lá é a casa deles. Não é? Então, são pessoas que se metem, às vezes, em assunto de futebol, deputado Otávio, sem ter nenhuma noção disso aí. Eu acho 10 anos o ideal. Né? Eu sugeriria 10 anos. Com relação à ampliação do colégio eleitoral nas federações e CBF, deputado Otávio, eu acho isso fundamental. Fundamental. O que acontece hoje? Hoje são 27 federações e 20 clubes. Nós sabemos que a CBF tem o controle de todas essas federações, inclusive financeiro. A CBF paga por mês para as federações, eles são dependentes economicamente da CBF. Então, o poder econômico da CBF em cima dessas federações jamais, não é?
um presidente de clube ou uma pessoa não ligada a esse sistema deles vai conseguir ser presidente da CBF. Então, nós temos que ampliar, sim, para os clubes também da segunda divisão, nós temos que ampliar esse colégio eleitoral para diminuir esse poder de barganha da CBF, né, em cima das federações, que todos são extremamente dependentes, vivem de mesada da CBF e todos nós sabemos disso. Então, essa ampliação, para mim, é fundamental. Outra coisa, deputado Otávio, que é mais preocupante ainda, que às vezes as pessoas não se atentaram para isso. Hoje, o que é que se faz no futebol? Todos os clubes, eu diria que o meu clube, talvez uma exceção, o clube que eu dirigi, onde a gente se coloca tudo na carteira, porque na interpretação de nossos advogados, do contador do clube, isso é uma maneira disfarçada de encobrir salários. A Justiça do Trabalho entende assim. Então, o que acontece hoje? Os clubes fazem um contrato com o jogador, colocam 90%, alguns clubes chegam ao absurdo de colocar 90% como direito de imagem e bota somente 10% na carteira. Esse jogador amanhã vai na Justiça, a Justiça entende isso como salários, está encobrindo o salário ali, e os clubes são penalizados de uma maneira... Mas, mesmo assim, eles correm esse risco. Nós temos que regulamentar o direito de imagem no contrato. Ou seja, eu sugeriria até 40% do valor do contrato poderá ser utilizado a título de direito de imagem. Porque se nós não tivermos a garantia também do direito de imagem do jogador, eu tenho um patrocinador que é a empresa X, o jogador vai lá e faz uma publicidade para a empresa Y, se você não for dono do seu direito de imagem. Então, na Europa... Eu gosto de seguir os bons exemplos. Até 40% do valor do contrato se permite que se coloque como direito de imagem. Eu acho que nós iríamos resolver a situação, 40% para mim seria um valor razoável, e nós acabaríamos, não é, com essas interpretações equivocadas, no meu entendimento, da Justiça do Trabalho, onde todos os jogadores que vão na Justiça ganham dos clubes. Não é? Então, isso talvez é mais importante do que a própria medida provisória. Porque os clubes hoje estão falando dessa dívida aí, mas, na verdade, a grande dificuldade dos clubes de hoje são as dívidas trabalhistas, e a maioria delas oriundas disto. Então, nós tínhamos, relator Otávio, deputado Otávio Leite, de regulamentar esse direito de imagem no contrato, para que os clubes... E nós também... teríamos que impor limites, porque senão o clube coloca 90% como direito de imagem para sair, né, das obrigações trabalhistas e ficaria somente 10%. É o que a maioria faz. Então, hoje existe uma briga até desumana. Se um clube A coloca tudo na carteira e o clube B coloca só 50%, obviamente é mais fácil. Quando eu vou entrar numa disputa para contratar um jogador, eu tenho que colocar 100% do salário dele na carteira, e você, como presidente do clube B, contrata esse jogador colocando só 50%, porque você vai correr o risco, eu acho que fica uma concorrência desleal. Você pode oferecer um salário melhor para ele, porque você tem essa artimanha e tem essa possibilidade. Então, para mim, isso é fundamental nessa medida provisória. Viu, deputado Otávio Leite? Estou falando pela minha experiência de quem dirigiu um clube de futebol por quase 20 anos, né? Que convivi com esses problemas todos. Então, a minha colocação é essa, né? E gostaria que o senhor explicasse melhor qual a função desse colegiado nos clubes. Os clubes seriam obrigados a implantar esse colegiado, porque isso aí também eu acho que não funcionaria. Com relação às federações de CBS, eu acho razoável também ouvi-los, não é? Não acho que não tem porquê. Num clube de futebol, que inclusive pode ser um clube empresa, seria uma ingerência, né? Que eu não pactuo e que não acho saudável. É o que eu tinha a colocar. O deputado Vicente Cândido, é porque eu estou saindo, se vocês me desculpar. Não é isso. Eu acho que num clube de futebol, o clube hoje pode ser até clube empresa, e a CBF não pode virar uma empresa. Não é? Então, o que me preocupa, o deputado Vicente Cândido, é que num clube de futebol, num Cruzeiro, 500 pessoas escolhem um presidente. Estou falando do meu clube. Na CBF são 27 federações e 20 clubes. Os clubes são minoria. Se todos os clubes votar para trocar o presidente, e as federações que tudo vivem, que dependem da CBF, que recebem dinheiro da CBF, o cara vai ficar lá 20 anos, como ficou até agora. Discordância, eu acho que todos os sócios têm que votar, têm direito a voto. Agora não tem que ser a lei que tem que dizer. Só isso. Olha, se nós transformarmos a CBF em patrimônio cultural do povo brasileiro, que é diferente de um clube.
Eu acho que a seleção brasileira é outra coisa. Não é? Se nós não arranjarmos um jeito de regulamentarmos isso, vai ficar essa corrupção pro resto da vida. Eu não estou aqui criticando ninguém. O Avelange ficou 20 anos na FIFA, o Blatter vai ficar 40 se quiser. Desse escândalo todo, o cara consegue se reeleger. Você vê o que é voto de cabresto. Tudo isso está acontecendo lá, a gente já ouvia falar, só não tinha provas. Só não tinha provas. O André está no futebol e sabe disso. Agora, como é que pode? 27 federações. Com todo o respeito que eu tenho à Federação do Acre, de todos os estados, que para mim é tudo igual, mas o futebol nem peso de voto você tem. Futebol no Sul, obviamente, no Sul e Sudeste, sem nenhum preconceito contra região nenhuma, longe de mim. Mas 90% do dinheiro do futebol está na região Sul-Sudeste. Temos 4 votos na hora de escolher o presidente da CBF. E o resto lá, com todo respeito, não estou aqui acusando ninguém, nós sabemos que todos eles recebem dinheiro da CBF. Eles recebem mesada, deputado querido, de 100 mil por mês. Então, eles são dependentes. Nunca vai tirar o presidente da CBF de lá enquanto o sistema for esse. Infelizmente, essa é a realidade e isso é muito ruim para o futebol brasileiro.